Boa tarde, eu sou Tatiana Camarão e iremos dar início ao Fórum de Debates Online. Eu queria primeiro, como sempre, saber se vocês estão nos ouvindo bem. E queria saber de onde são, o órgão que trabalham. Então, se puderem colocar aí, por favor, no chat para a gente poder identificar quem está participando, de onde é. Eu hoje estou muito feliz com a participação aqui da minha grande amiga, professora Cristiana Fortini. A professora Cristiana Fortini é palestrante, doutora, pós-doc, né, Cris? E vice-presidente do IBDA. E o mais importante, ela é a mãe dos meus bonitos, Henrique e Arthur, os meus bonequinhos de porcelana. Então, a tia Cris, que eu chamo, que é uma amiga querida, eu falo que a Cris, ela não é só uma mulher espetacular, ela é uma amiga espetacular, uma pessoa que mora no meu coração e por quem eu tenho um carinho imenso. E por isso, talvez eu tenha elegido a Cristiana para a gente poder encerrar neste dia de hoje este projeto da Fórum, que é o projeto de debates online, que é um projeto que é gratuito, que ofertou a todos os interessados, aos gestores que atuam na área das contratações, as empresas, esse conhecimento e esse esclarecimento nesse momento tão sensível, tão delicado dessa pandemia do coronavírus. Então, a eleição da Cristiana para esse último dia não foi uma eleição casuística, é porque ela é uma pessoa que me traz muita luz no meu caminho. Então, para finalizar com luz este projeto, que a gente vai continuar agora nas mídias sociais, na minha mídia social, eu vou continuar entrevistando esses profissionais né, que têm esse conhecimento nessa área para esclarecer as questões do dia a dia dos gestores públicos. Então, eu trouxe essa minha amigona, Cris. É com você, Cris. Tudo bem? Tudo bem, oi pessoal, tudo bom? Todo mundo em casa, né? Espero todo mundo em casa, quietinho. Quero primeiro agradecer a Tati pela oportunidade, dizer que eu, claro, tenho muitas dúvidas ainda sobre o nosso bate-papo aqui, né? Sobre os temas que ela me propôs abordar, mas são reflexões que acho que decorrem de uma da possibilidade interpretativa atual das mudanças promovidas pela MP e de todo um cenário que o coronavírus nos traz. Quero dar os parabéns para a Fórum também, Fórum sempre atenta à demanda dos órgãos públicos e dar os parabéns não só porque supre essa demanda, como supre num momento e em condições muito especiais. Levar isso de maneira gratuita é um projeto realmente muito bacana. Ô, Cris, eu tô vendo aqui muita gente querida, sabe, aparecendo, aqui mandando um abraço. Eu não consigo ver o chat e nem consigo me ver. E pessoal daqui da Bahia, do Rio de Janeiro, do Piauí, de Minas, então nós temos gente do Brasil inteiro participando, uma alegria imensa, o Espírito Santo em peso, o Pará. Então, realmente nós estamos tendo uma participação considerável aqui de interessados, muito legal, viu? São Paulo, enfim, Goiânia, Goiânia, Fabrício, um beijo. Então, eu quero aqui deixar um abraço para todo mundo, porque eu fico muito feliz, até estou emocionada por ser o último, né? Então, a gente está encerrando hoje, mas com um coração muito pleno de poder ter ofertado esse conhecimento jurídico nesse momento tão importante. Mas, Cris, já para a gente não perder tempo, já que o que importa agora é nós aproveitarmos aí do seu conhecimento e do seu entendimento com relação a esses normativos todos que foram lançados nas últimas semanas e nos últimos meses, né, com relação ao impacto do Covid nas contratações públicas, eu queria verificar com você o seguinte, Cris, eu já vou para a primeira pergunta e gostaria que você nos elucidasse um pouquinho, porque a Lei 13.979, a medida provisória 926, elas trazem algumas coisas com relação às dispensas das contratações, porque a gente precisa resolver de pronto essas contratações. E aí eu queria saber de você
quais são as diferenças entre as hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 24, inciso 4, da Lei 8.666 e da Lei 13.979. Uhum. Tá. Bom, eu queria... Vamos lá. Então, vamos, de maneira bem objetiva, lembrar que a dispensa de licitação da lei é uma dispensa voltada exatamente para a figura, para a situação catastrófica que a gente está enfrentando. E como é uma dispensa de licitação voltada para a questão do coronavírus, a primeira coisa que a gente tem que recordar é que qualquer outra hipótese de calamidade ou de emergência que se relacione a qualquer outro fator que não seja o coronavírus, não vai poder ser utilizada, não vai poder ser contratada. A hipótese de dispensa de licitação não é a da 13.979, mas sim, se for o caso, a do artigo 24, inciso 4. Há alguns aspectos que são interessantes de serem mencionados, de serem destacados. A primeira coisa é que eu não compreendi exatamente a razão que levou o legislador quando tratar da dispensa de licitação, na 13.979, a prevê-la apenas para bens, serviços e serviços de engenharia, e não estendê-la a obras. A gente tem, na hipótese da 8.666, a figura da dispensa de licitação com campo de utilização mais genérico, porque obras também são passíveis de contratação ali. Claro que, se nós nos recordarmos dos exemplos que são cotidianamente dados para fins de elucidação, de individualização de hipótese de dispensa de licitação por emergência ou calamidade e que envolva obra, a gente vai lembrar de uma ponte que caiu e não seria o caso a envolver o coronavírus. Mas a existência dessa pandemia poderia levar e deve levar a administração pública à construção de hospitais, ou pode levar à construção de hospitais. Claro que existem hospitais que poderão ser utilizados, porque hospitais privados, que são às vezes frutos de ajustes com o poder público, a situação aqui de Belo Horizonte está criando um hospital público, utilizando por vontade do proprietário, não é a figura de requisição, uma estrutura que ele disponibilizou, ou hospitais que são hospitais de campanha, aqueles que são, na verdade, montados e que não envolveriam obra no conceito técnico do termo. Mas nada impediria, ou a realidade não está a admitir, a desnecessidade de obras. Então, chama atenção o fato de que as obras não estão encaixadas como objetos da dispensa de licitação da lei do coronavírus. Uma outra coisa interessante para demarcar essa diferença é a questão do prazo. Aí sim se compreende que a opção do legislador, nosso legislador ordinário, Lei 8.666, foi de estabelecer um prazo máximo para esses contratos, entendendo que ou esse prazo de 180 dias ele é o suficiente para que a administração pública ultrapasse o problema que ela está enfrentando em face da emergência ou da calamidade, ou se ele não bastar, que a administração pública, de maneira paralela, ela avance na contratação por emergência, na contratação via dispensa, mas paralelamente ela também dê início a um procedimento licitatório. No caso do coronavírus, a legislação já afastou a questão do prazo, então a contratação pode se alongar para além dos 180 dias. Eu, na verdade, acho que essa opção, inclusive, é uma opção mais acertada do que a que a gente tem na Lei 8.666, porque não faz sentido, se a gente imaginar que a situação de emergência ela pode provocar a necessidade de uma demanda que ultrapasse 180 dias, a administração pública fazer movimentos que são duais, fazer um contrato e, ao mesmo tempo, fazer um procedimento licitatório para contratar um remanescente daquilo que foi objeto da contratação direta. Realmente, situações de emergência e de calamidade são situações que fazem com que o horizonte se expanda e a administração pública precisa de um pouco mais de flexibilidade. Portanto, eu acho que esse recorte feito na 13.979 de não estabelecer prazo é um recorte correto, porque efetivamente não há um horizonte definido de qual será o limite de enfrentamento da pandemia, e também
consequentemente, não se sabe por quanto tempo a administração pública precisará de ter atendido uma demanda para bens ou para serviços. Uma coisa interessante é que o legislador resolveu pontuar, e, de certa forma, ele apenas nos rememora aquilo que nós já sabemos, que a contratação por emergência para enfrentar a pandemia não é a porta de entrada para contratações outras que visem a resolver outros problemas da administração pública que nem são considerados problemas emergenciais. Na Lei 8.666, já está dito pelo legislador que a contratação por emergência e calamidade, ela tem um recorte, ela tem por finalidade resolver aquele problema. Então, se ela é considerada uma medida hábil a resolver o problema episódico, sazonal que a administração pública está enfrentando, muito bem, há um respaldo para a contratação emergencial. O legislador aqui nos invoca de novo essas condições. Então, se a gente vai ao artigo 4º, lá estão ditas as condições que respaldam, que alicerçam essa contratação por emergência. Então, nós estamos diante de necessidade de um pronto atendimento, reconhece-se que o contrato é um instrumento hábil, porque se ele não for um instrumento hábil, não faz sentido a dispensa, ele tem que ser um instrumento capaz de gerar para a administração pública a satisfação das suas demandas, e aqui suas demandas no sentido de demandas próprias dela, ou demandas que, enfim, na verdade, são da coletividade. E, claro, a questão de que está em risco a segurança de pessoas, bens, equipamentos, instalações, bens públicos ou bens privados. Então, buscou-se lá na Lei 8.666, e para a gente ver como é que há um medo da utilização indevida dos institutos, isso sequer precisaria ser rememorado, porque isso é uma noção lógica, básica da contratação em situação de emergência e calamidade, mas o legislador foi lá e resgatou isso e trouxe para cá. Eu acho que também vale a pena, e aí para fazer uma certa distinção com o tratamento dado nos dois diplomas, para a questão do valor da contratação. Aqui, no caso da lei da pandemia, como no caso da lei 8.666, não há uma abertura para que a administração pública contrate por qualquer valor, no seguinte sentido: há uma necessidade de que se faça uma verificação do valor que está sendo postulado pelo futuro possível contratante, ou pelos futuros e possíveis contratantes, porque você deve elastecer ampliar essa pesquisa, essa procura. Mas há um dispositivo interessante aqui a permitir que a administração pública pague valores superiores àqueles que ela encontra na pesquisa. Eu confesso que quando li isso pela primeira vez, entendi da seguinte forma: bom, a administração pública percebe que o valor que ela originalmente pagaria não é o valor que hoje o mercado pratica, porque o mercado está inflacionado, é a famosa lei da oferta e da procura. Este particular, que é o fornecedor de máscaras ou fornecedor de um serviço ou de um outro produto, ele não tem só a administração pública como possível cliente, vamos imaginar que seja também alguém que forneça para hospitais privados, para clínicas privadas, e, consequentemente, então, ele, diante dessa lei da oferta e da procura, não estou dizendo que isso seja eticamente um comportamento desejado, não estou fazendo uma defesa disso, mas é um dado da realidade, ele pode inflacionar, elevar o preço. Bom, segundo o cotejo da lei, com as alterações da medida provisória, então sempre que eu falar da lei, eu já estou falando da lei compactada, já a lei, versão original e a sua versão atualizada. A administração poderia pagar valores superiores àquele que ela encontra nos referenciais. Acontece que os referenciais que estão contidos na lei são, mais ou menos, aqueles com os quais nós já estamos habituados a lidar. Se a gente for olhar a instrução normativa número 5, com a sua atualização, aqueles referenciais estão ali. Então, nós estamos falando de portal, nós estamos falando de mídia especializada, nós estamos falando de procura com fornecedores, etc. Bom, se formos sair do portal, porque o portal ou os portais da administração pública estarão certamente com os preços ainda
não impactados pela lei da oferta e da procura. Mas as outras fontes de pesquisa já serão fontes de pesquisa tendentes a refletir o mercado de hoje. Então, talvez faça sentido essa lógica do legislador se ele estiver fazendo uma comparação entre o portal e o valor que ele encontrou no mercado. Aí sim, eu consigo imaginar que exista um distanciamento, que exista um certo divórcio. E ele está a admitir que se faça um pagamento superior. Então, vamos imaginar que no portal o valor daquele item seja tal, a descrição, tal como deseja a administração pública, e a administração pública, na busca por atores no mercado, por operadores econômicos, ela não encontra quem faça por aquele valor. E aí se está a permitir um pagamento superior. Então, a primeira coisa de pensar é, na verdade, de todos os itens passíveis de todos os referenciais passíveis de serem confrontados com o mercado, o que vai realmente demonstrar um distanciamento, uma ruptura, são os portais, porque os outros tendem já a refletir essa elevação. E aí, quando a gente fala disso, eu e a Tati participamos de um grupo de discussão que pegou um pouco de fogo esse final de semana por causa disso, alguém sustentou, mas a administração pública, então, ao invés de fazer contratação emergencial, ela tem uma outra possibilidade, que é fazer requisição. E a requisição levaria a administração pública a uma situação mais confortável, que é a de pagar uma justa indenização. Há uma primeira forma de ver essa justa indenização. Segundo essa primeira forma de ver, a justa indenização e, consequentemente, a requisição seriam as duas coisas, né? Ou a requisição com a justa indenização seria um instrumento mais adequado para a administração pública contornar essa inflação de preços. Porque ela teria atendido a sua demanda, então ela teria os bens, teria os serviços, porque isso também seria passivo de requisição, mas ela não pagaria o valor inflacionado. Entretanto, e essa é uma coisa que eu quero problematizar, porque acho que é importante problematizar de maneira que a gente veja se realmente esta é a interpretação correta. Por outro lado, a administração, quando vai requisitar, como diz a Constituição e a própria lei, há que se pagar uma justa indenização. Justa indenização não seria o valor de mercado? E se é o valor de mercado, na verdade, existiria real vantagem na utilização da requisição sob a ótica do preço? Isso sem considerar que a requisição é uma medida muito dura, muito áspera, né, muito drástica. Eu não acho que seja possível de se descartar a requisição, evidentemente que não. Não é à toa que ela está sendo relembrada na lei, e ela é um instrumento de previsão constitucional, mas obviamente que tudo que se puder negociar com a administração pública, tudo que se puder chegar através de um instrumento consensual é melhor. Eu tenho dito, professora Tatiana, que ando um pouco assustada com a janela de oportunidades que o coronavírus oferece. E, claro, a janela de oportunidades está na utilização indevida da dispensa também, está na pessoalidade da escolha da dispensa, que não pode ser afastada, porque, sobretudo em locais em que a disciplina da forma de se fazer a dispensa por emergência já não é costumeiramente uma disciplina correta, eu digo, na verdade, até uma indisciplina, não existem regramentos, por exemplo, em determinados municípios sobre como fazer contratação por dispensa por emergência, e isso, então, vai impactar a nova dispensa por emergência, mas também me fico um pouco alarmada, porque tudo que puder significar agora um superdimensionamento da administração pública e, de alguma forma, fragilizar o particular perante a administração pública é preocupante. E eu quero aproveitar que falei disso para dar 2 exemplos. Vejam lá que eu compreendo a situação e acho que é aceitável, até porque talvez não exista outra escolha. Mas nós não podemos imaginar que isso vá servir como uma válvula para se perpetuar coisas assim. Nós não teremos audiências públicas sendo realizadas, por razões óbvias que a gente não pode agremiar pessoas. Nós não teremos recursos com efeito suspensivo, porque é preciso, nas hipóteses em que se for licitar, que o procedimento licitatório avance.
Mas isso não pode significar uma porta aberta para que essas coisas se perenizem. Este é o meu medo. Então, tudo isso que a gente está falando tem que ser utilizado exatamente dentro da situação do coronavírus e que a gente possa, tanto quanto possível, eliminar essas brechas que vão realçar o poder da administração pública, freando a participação privada, como é no caso da audiência pública, ou diminuindo a possibilidade real de recurso, porque recurso que é feito é só devolutivo, não é recurso, é um recurso mequetrefe. Afinal de contas, nesse intervalo de tempo, especialmente com a medida provisória também falando de redução de prazo dos procedimentos, as coisas vão se concretizar antes de uma solução do recurso administrativo, podem se concretizar. Então, é só para a gente também ficar atento que nada disso pode virar a chave. Quando a gente virar a chave do coronavírus, a gente tem que manter uma posição de atenção com relação a essas coisas todas. Tá, então, Cris, já fazendo um gancho, porque eu acho que você colocou algumas situações dessa flexibilização que é preocupante, mas uma dúvida que vem surgindo é essa flexibilização que está prevista na Lei 13.979, elas são aplicáveis em situações em que é possível a licitação? Qual flexibilização que você está dizendo? As constantes da Lei 13.979. Ela prevê uma série de flexibilizações, a medida provisória também, né? Elas, se você tem a possibilidade de fazer uma licitação, o que você entende nesse caso? Mas tem situações que a própria lei já diz. Havendo licitação, se a licitação for destinada ao suprimento das demandas da administração pública por causa do coronavírus, deve-se não fazer audiência, deve-se afastar o efeito suspensivo do recurso. É exatamente para casos de licitação mesmo. Pois é. Sempre que o objeto tiver a ver realmente com uma demanda relacionada ao coronavírus. Tem que ter uma justificativa para isso. Porque é muito sério, né? Você dizer que um particular, um licitante, vai apresentar um recurso e que o recurso dele se traduz de maneira prática em praticamente nada, isso é gravíssimo. Então, não se pode estender isso para situações outras que não envolvam o coronavírus. Porque quando você falou, é justamente isso. A minha preocupação hoje é o que vem se estendendo para essas situações em que nós temos a regra da licitação. E isso ser incorporado de forma perene, e não relacionada, não vinculada. Então, estou querendo dar destaque nisso que você está falando mesmo. E, Cris, assim, saindo um pouco desse cenário, eu quero falar um pouquinho de execução contratual. Uhum. Assim, eu queria saber o que você entende assim dos principais impactos que nós temos desta pandemia, dessa questão do coronavírus com relação à execução dos contratos. Como é que você está vendo isso? E principalmente, Cris, que é uma coisa, eu já vou linkar, porque a execução, eu quero que você já faça logo em seguida um link com a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se possível, porque são duas coisas que estão interligadas. Então, primeiro da execução, e se você puder linkar depois por equilíbrio. Tá bem. Então, falando de execução primeiro, o particular, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo, gente, é uma convergência de esforços na tentativa de ler esse contrato sob a chuva meteórica do coronavírus, né? Então, claro que se um particular, ele antes tinha a obrigação de fazer A, B e C, é possível que agora ele não consiga fazer A, B e C exatamente como está modelado no contrato, pelas razões as mais variadas. Por questão de contingente de pessoal, eu tenho percebido, por exemplo, uma certa dificuldade das empresas em manter o contingente de pessoas, porque as pessoas... Primeiro, porque tem situações em que não é mesmo possível nem continuar a prestar, dadas as recomendações estatais, né? Isso é um ponto. Então, você tem decisões estatais que impedem a execução. Mas, mesmo quando é possível continuar, quando é necessário continuar, não são situações em que você... Não estou falando de contrato de terceirização de limpeza ou nada disso, até porque os prédios públicos estarão provavelmente... não sendo utilizados pelo menos em parte, né, não sei os que são relacionados à questão da saúde, mas o particular pode ter dificuldades do ponto de vista de pessoal, porque
pessoas, eu tenho visto situações em que as pessoas não conseguem manter aquele esforço de trabalho, porque ou o sujeito, né, os seus trabalhadores estão psicologicamente afetados pelo coronavírus, ou porque os seus trabalhadores estão com recomendações médicas, pertencem a grupos de risco, ou realmente estão, de alguma forma, sofrendo o impacto real do contágio do coronavírus, ou convivem com gente que está impactada e, portanto, também tem que manter a ideia da quarentena. Dificuldades de deslocamento das pessoas, nós temos aí municípios que fecham as fronteiras, né? Enfim, estou me lembrando do município que onde meu marido nasceu, que fechou as fronteiras, não admite ônibus de turismo, ninguém nunca foi lá fazer turismo, mas aí, na coisa de copiar os decretos, sei lá, não é possível entrar ônibus de turismo aqui. Nossa, mas ali é tão bonito, na vida, aquele lugar é lindo, lindo. Nunca ninguém entrou lá para fazer turismo, neste lugar especificamente que eu estou dizendo. Eu até te proponho, Cristiano, depois da pandemia, nós fazemos uma excursão para conhecer, para visitar esse município, para o prefeito se sentir prestigiado. A prefeita solta todo dia um negocinho falando 0 contagiados, 0 mortos, 0 não sei o quê, 000. Mas, enfim, que bom, né? Tomara que se mantenha isso. Mas, de qualquer forma, então, dificuldades com relação a isso, dificuldades do ponto de vista dos insumos também, porque a cadeia de insumos pode sofrer algum tipo de impacto. Então, é preciso olhar, os contratos já são contratos, eu sempre digo isso, e não estou falando só de contratos de PPP de concessão, que tem uma particularidade. Os contratos em geral, e quanto mais eles se alongam nas possibilidades de alongamento que a nossa 8666 permite, eles são contratos que eles já nascem, às vezes, diferentes, já nascem impactados por situações que aconteceram depois da licitação, não é? Não é sem razão que os contratos, às vezes, já nascem reajustados, porque houve um interregno de tempo entre a licitação e a celebração do contrato, e a depender de qual foi o marco utilizado, o contrato já nasce reajustado. E os contratos vão sofrer com o coronavírus. As teses e doutrinas tradicionais não estão preparadas para enfrentar a lógica do coronavírus. Então, você achar que o particular tem que cumprir exatamente aquilo que está dito é imaginar o impossível. Portanto, acho que bom senso é muito importante. Agora, claro que o particular, e volto a dizer, isso não é uma janela de oportunidade para comportamentos inadequados de parte a parte. Então, o particular, vendo que está com uma dificuldade, tem que registrar essa dificuldade, comunicar rapidamente essa dificuldade, documentar a dificuldade, porque não é só falar que não achou, falar que não tem como fazer, mas documentar isso, solicitar um pronunciamento da administração pública. É claro que não necessariamente haverá tempo hábil para esperar um retorno, mas tanto quanto possível esperar a administração pública se pronunciar a respeito daquilo, para que, enfim, ele veja qual é a melhor forma de reagir. Mas, substancialmente, as partes têm que entrar em acordo aqui para reposicionar as obrigações contratuais, em termos de prazo, em termos de modus operandi, em termos de tudo. Eu acho também que vai precisar que os órgãos de controle compreendam isso, né? Que os órgãos de controle não queiram que a administração pública exerça uma força punitiva quando, na verdade, não é possível que o particular cumpra. E demais, às vezes não é possível que o particular cumpra por atos da própria administração pública. Então, são atos da administração pública que inviabilizam aquilo. A gente está diante de novos exemplos de fato do príncipe. Coisas que a gente... Nós estamos catalogando outras coisas para falar em sala de aula. Porque pode-se dar um fato do príncipe aqui. Ou até fato da administração. Exato. Ou força maior. Vai depender de qual é a situação vivencionada naquele momento. Mas também se espera que os órgãos de controle, e aí, felizmente, a 13655 vai nos socorrer também nisso, que eles levem em consideração o momento que está sendo vivenciado. Então, baixa a guarda de todo mundo, porque a gente precisa de ser dadas respostas rápidas, e a administração pública está nesse cenário de guerra, porque é guerra mesmo. Eu vim da Itália, vi isso lá, assim, perto de mim as coisas acontecendo, e a coisa vai piorar muito ainda antes de melhorar. E, enfim, então tem que ter uma lógica mais razoável.
E do ponto de vista do equilíbrio, também acho interessante. E veja, assim, eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu estava pensando sobre isso. Da mesma forma que a gente estava discutindo o que é justa indenização na requisição, considerando que o particular, se fosse vender hoje, venderia já por um preço diferenciado, para um privado. O que é que essas hipóteses vão configurar? Elas vão configurar força maior? Elas vão configurar fato do príncipe, fato da administração? Não há como dizer de maneira categórica e encaixar isso numa gaveta só. Então, nós vamos ter que analisar em cada caso como é que se deu a execução contratual real, em que medida isso vai levar a uma situação de reequilíbrio, qual é a natureza jurídica daquilo que aconteceu, quais são as respostas, então, que a gente tem da legislação. E vale lembrar também que o entendimento dominante nos contratos ordinários é que você não contratualiza nada disso. A Lei 8.666 já nos daria uma resposta. Então, se é força maior, se é força maior que não impede a continuidade, né? Que se impede a continuidade, o contrato vai ser desfeito. Mas se é força maior que cria embaraços, mas não impede a continuidade, a resposta já está na lei. Como é que se faz o reequilíbrio a partir disso? Há uma porção minoritária da doutrina que admite que esses contratos tenham sido fruto de que esse assunto tenha sido contratualizado. E aí, se ele foi contratualizado, eu estou falando de contratos ordinários, a gente teria que ir lá no contrato e ver como é que isso foi contratualizado. Agora, você imagina se alguém contratualizou, que não é normal, né? Isso não é normal em contratos ordinários de jeito nenhum. Mas você imagina que alguém tenha contratualizado alguma coisa diferente da proteção que a lei dá ao particular. Como é que isso fica agora em tempos de coronavírus? Porque ninguém que contratualizou alguma coisa diferente, por exemplo, em termos de força maior, abriu mão de uma proteção estatal em caso de força maior, sabe-se lá por quê? Certamente porque isso era a redação do contrato que a administração pública escreveu. E agora, essa pessoa imaginou essa empresa imaginou que algum dia ela sofreria impacto do coronavírus? Nunca, né? Nunca. Então, e pior será, Tatiana, nos contratos que têm matriz de risco contratualizada. Com certeza. Porque aí, contratos que têm matriz de risco contratualizada, aí sim, eu tenho lá força maior. Quem suporta a força maior? Bom, tem casos de força maior que o seguro cobre. Muito bem. Casos que o seguro não cobre. É dividido? É só do poder público? Aí vai depender do contrato. Mas, de novo, quando se fez esse contrato, por exemplo, de PPP, o operador econômico que participou disso topou uma força maior dividida, vamos imaginar, sem nunca passar pela cabeça dele que ele enfrentaria uma pandemia como essa. E agora ele está diante de um contrato em que a matriz de risco diz que ele suporta 50%. É possível rever essa matriz de risco? A mutabilidade chega a este ponto? Então, são perguntas... Primeiro que eu acho, assim, dificilmente nós vamos ter entes na federação, ou seja, órgãos públicos que estejam realizando a questão do risco, porque a maturidade ainda, nós estamos começando a tratar essa matéria da gestão de risco e tal. Bem, num outro cenário... Só nos contratos especiais aí já é da natureza. Exatamente, porque eu estou falando na contratação de licitação, nós estamos engatinhando ainda. Mas eu estou pensando aqui numa situação interessante, porque é possível até que se tenha numa matriz de risco a previsão de uma pandemia que eles fazem, isso aqui é melhor correr o risco, porque é tão impensado que você coloca como uma situação, olha, vamos correr o risco porque isso aqui não é prioritário na nossa, aqui para a nossa área ou o nosso órgão tratar. Então, são muitas questões mesmo que envolvem Mas você sabe que eu acho até que se for, por exemplo, um contrato de PPP, quando vai se fazer a alocação num contrato de PPP, para dar um exemplo onde isso acontece mais, a alocação de risco já leva em consideração, essa é a regra básica, quem tem mais condições de enfrentar o problema. Então, provavelmente, se tivesse pandemia ou epidemia, né, falar em graus diferentes, isso estaria
assim, com esse nome, imagina-se, né? Isso estaria alocado ou para o risco do poder público, que era quem tem mais condições de enfrentar isso do que o particular, porque senão o particular não participa dessa licitação. Exatamente. Ou ele vai precificar, ele vai embutir o risco disso, entendeu? Então não é uma medida muito inteligente você asfixiar o particular com riscos sobre os quais ele não tem governabilidade. Mas vai que, numa loucura qualquer, alguém tenha previsto isso como um risco do privado ou como um risco dividido, e o particular fala, mas peraí, eu não... Enfim, na hora que descobriram isso na Itália, na China, por que já não fecharam a fronteira aqui do país? Então, eu teria ficado para trás, mas tudo bem. Por que já não fecharam a fronteira do país? Por que já não tomaram... Agora, eu vou suportar isso? Tá bom, eu assinei esse contrato, mas não é o caso agora de repensar. Então, eu acho que é possível até discutir uma mutabilidade, que já é da natureza desses contratos, chegando à matriz de risco. A gente sempre pensa nisso, pode discutir mutabilidade, pode-se falar de mutabilidade de contrato, de PPP, de matriz de risco. Esse é um ponto difícil de ser enfrentado. Acabamos de chegar a uma situação que vai nos provocar a todos a falar disso. Ô, Cris, eu tô aqui vendo o chat, tem tantas perguntas, e eu queria prestigiar o pessoal que está participando aqui, colocando as perguntas. Vocês escolhem umas fáceis, se eu não souber também, você me ajuda? Pode. Vou dar uma piscada, assim. Tá, beleza, aí eu mando ver. Se eu souber também, né, porque é muita coisa aqui que a nós estamos né, do nosso domínio. Né? Isso. Também. Bom, ô, Cris, a Michele, ela... está com uma questão que é a seguinte: é possível o município suspender um contrato por até 120 dias, considerando essa pandemia? Ela está falando daquela suspensão da Lei 8666? É isso. Bom, na verdade, primeiro precisa existir uma correlação entre a suspensão do contrato e a pandemia. Ela tem que dizer por que aquele contrato está sendo suspenso. É questão financeira? Falta de recursos para pagar? Não sei se é isso, né? Porque não está explicado. Se é isso, e se de fato precisa de se alocar, digamos, esse recurso em outra frente, eu acho que sim. E a bem da verdade, já é uma prerrogativa que a administração pública tem. Então, eu diria que estando motivado e justificado, sim. Que talvez a justificativa ser o coronavírus vai demandar um pouco mais de densidade do que talvez não falar que é isso. Né? Mas eu não sei. Ô, Cris, eu estou vendo aqui as pessoas, essa questão da flexibilização que a gente colocou, e enfim, que está prevista na lei, e você comentou a respeito, e o Castro, eu estou pegando o final do Dias Castro, ele está colocando aqui que mesmo após o fim oficial desse período agudo, desse estado de emergência sanitária mundial, as sequelas para a gestão pública, elas não irão se prostrar em tempos, elas demorarão ainda um pouco de tempo para poder elas resolverem, digamos, se é que elas irão, na sua totalidade, irão resolver. As excepcionalidades para flexibilização dos procedimentos de licitação não continuariam a se fazerem presentes? É isso que ele quer saber, entendeu? Eu acho que certamente nós vamos ver outras medidas provisórias alterando a 13979, seja para estender as flexibilizações para situações pós-pandemia, na verdade, para estender para estender em regra essas flexibilizações, seja para criar outros institutos ou até outras flexibilizações. Porque, veja, a gente continua, simplificou-se um pouco o procedimento, quando você vai ver lá, como deve ser feita a licitação para bens e serviços comuns, quando é caso de licitação. Você ainda tem uma série de etapas. O que o termo de referência deve conter? Ainda se fala de um termo de referência, e não estou dizendo que se tem que aniquilar a figura do termo de referência, mas ele ainda está lá cheio de condições a serem cumpridas. Talvez o andar dos dias vá propiciar mudanças até para tornar mais fácil isso. Mais flexível ainda. E concordo com ele que nós não teremos a vida normal quando chegarmos ao zero de contaminação. Tem um período pós-guerra, né, que vai demandar esforços esses ou até outros adicionais. Ô, Cris, tem uma pergunta aqui que é possível pagamento antecipado na dispensa para aquisição de insumos para kits diagnóstico da Covid-19?
A gente viu eu até conversei isso outro dia no grupo, você estava lá, você viu? Não lembro, enfim, não. Tem alguns, existe mesmo eu não sei se a palavra certa é movimento, mas há relatos de fornecedores que, sabendo da demanda da administração pública, e receosos, e digo receosos não sem razão, porque nós não estamos no campo aqui de bandido versus mocinhos. Não há mocinhos e bandidos separados entre administração pública e operadores econômicos. Há de tudo um pouco nos dois campos. Quando a administração pública não paga, quando a administração pública atrasa pagamento, quando a administração pública cria dificuldades, também ela vai provocando um movimento de resistência no privado. E o privado, por sua vez, tem lá o seu comportamento, que também não é sempre exemplar. Então, os privados também estão receosos de não receberem. Estão receosos de não receberem via contrato, estão receosos de não receberem via requisição. Claro que estão receosos. Se em situações normais de temperatura e pressão, mesmo quando o país está vivenciando momentos mais, digamos, auspiciosos, a administração pública atrasa ou não paga, quanto mais num cenário de guerra como esse. Assim, claro, pela literatura, pela literalidade da lei, e nem esta lei sacrificou isso ainda, não seria possível fazer o pagamento adiantado. Agora, tudo vai talvez se justificar quando a administração pública disser, olha, se não for assim, eu não tenho. E talvez o que a gente possa imaginar é um pagamento, não exatamente, não um adiantamento, né? Porque eu não sei se a pessoa está usando adiantamento no sentido técnico mesmo, ou se ela está dizendo adiantamento assim, entregou e pagou, pronto, entrega, que são casos já até contabilizados na Lei 8666. Mas o primado da vida vai chacoalhar todas essas ideias. E o que eu espero é que os órgãos de controle não punam as pessoas porque elas foram compelidas a agir assim, sob pena de deixar morrer Joãozinho e Mariazinha no hospital público, ou Ricardo, Tatiana e Cristiana, não interessa. Né? Então, essa é uma questão interessante porque já há perguntas nesse sentido. A administração não consegue se não houver isso. Agora, sempre lembrando que a administração tem a possibilidade de aí também lançar mão da requisição. Então, se a requisição não deve ser a primeira medida, porque a tentativa é negocial, deve ser o consenso, também não é para pegar a requisição e não utilizá-la. Esse é um cenário que talvez pudesse justificar. E até o suprimento de fundos, né, Cris? Que deixou bem claro, porque hoje o suprimento está no valor bem considerável, principalmente para os órgãos públicos. Por que não fazer uso do suprimento de fundos que não tem essa, uso, né? Porque é quase um pronto pagamento. É o pronto pagamento. É o pronto pagamento. Exatamente. Né? Então, talvez simplificação total. Total. Então a gente faria o uso do suprimento de fundos que está previsto na medida. Ô, Cris, nós estamos avançando. Previsto na medida e muito enaltecido pela medida, porque ela expandiu enormemente o limite, né? Exato, você vê mais 170 e valor bem considerável aí para compras aí né, de bens e serviços, contratação de bens e serviços. Bom, Cris, eu já estou vendo aqui o avançar da hora. E eu queria que você sugerisse algum material, algum artigo que você tenha produzido ou que sirva de apoio para os interessados que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a todos, mas o tempo não dá para eu passar todas as perguntas que estão sendo postadas, infelizmente. E eu queria, Cris, que você pudesse, então, nos fornecer alguma indicação. Eu sei que o seu escritório produziu um material muito interessante. Nós vamos divulgar depois no Instagram da Fórum, no meu Instagram, mas se você também você podia dar ciência aí dos artigos que você vem produzindo, para que eles também possam te acompanhar aí nas mídias sociais. Eu queria te agradecer por ter lembrado das cartilhas. A gente fez 2 cartilhas, são sobre a 926, né, a medida provisória 926 e a 927. A 927, um pouco preocupados com as empresas que trabalham com a administração pública e os reflexos da 927 na vida dessas empresas. Não é um escritório de direito do trabalho, mas é um escritório que, como lida com essa questão da administração pública e dos contratos, a gente achou que seria interessante.
eles estão na página do escritório, né, Carvalho Pereira Fortini, mas vocês vão disponibilizar aí também. Tem um artigo que também foi feito lá no escritório sobre o parecer da Advocacia Geral da União por causa em face dos contratos de terceirização e da Covid. Eu nunca sei se é menino ou menina essa porcaria desse vírus. Eu falo da Covid, do Covid. Esse inferno desse vírus, mas enfim. Tá no site do Estadão, também está no site, porque saiu no Estadão, mas está no site do escritório. E acho que é isso, Tati. Assim, de escrito, acho que é isso. Escrevi sobre a MP lá, que alterou a lei de acesso, mas o Supremo já derrubou, então... Tá, Cris, eu quero assim, que né, você já tem o seu contato aí pelas mídias sociais, as perguntas que eles estão postando, a gente vai ter o compromisso aqui na Fórum depois de tentar respondê-las na minha mídia, né, da Fórum eu vou te encaminhar também, porque são perguntas bem interessantes, e eu queria, Cristiana, mais uma vez eu quero aproveitar aqui, porque é o nosso último, como eu disse, o último debate que a gente tem com relação a esse projeto da Fórum. E obrigada, eu vou continuar, viu, Tati, na minha página, pois é. Pois é, por ter pensado em mim, esses nomes tão importantes que você selecionou aí. Pois é, e eu quero agradecer, realmente, assim, eu vou agradecer a Fórum por ela ter possibilitado esse momento, né, da gente debater essas questões de enfrentamento do dia a dia. Quero agradecer em nome do Luiz Cláudio, da Maria Amélia, da Débora, do Marcelo no operacional e a Débora também, foram um espetáculo com a gente. Eu quero agradecer a todos os debatedores, todos eles, o Pironte, você, o João, a Gabi, eu estou falando dos nomes assim mais próximos, o Rony, o que do teletrabalho, que eu adoro, o Walter Cunha, uma gracinha. Então, assim, todos eles foram super atenciosos comigo, com a Rafael Fórum. Também falou, tá? Rafael não deu tempo, né, porque ele tinha falado na semana anterior, mas ele vai falar, se Deus quiser, no meu canal, quando a gente montar, ele vai ser o primeiro a ser convidado. E eu quero, inclusive, ele está nos assistindo, Cristiano. E eu quero dizer Rafael. Que... beijos, Rafa. Eu quero aqui, então, falar que nós estamos finalizando, e eu quero convidar todos para seguir as lives nas mídias sociais, mas eu quero, Cris, só para te falar que eu quero fechar com uma poesia. Eu sei que você gosta. Bem, adoro. E é uma poesia especial, a autora chama Joana Lopes. Você conhece? Ela tá lá no Instagram, e ela é de uma sensibilidade nesse momento tão difícil. Então, eu quero, para acalentar nossos corações, eu quero recitar e falar essa poesia para você. Esperançar que a vitória não tardará. Esperançar se a saudade chegar. Esperançar quando o sonho faltar. Esperançar ao falar. Esperançar se a fé balançar. Esperançar e descansará. Esperançar enquanto rezar. Esperançar até o mundo mudar. Esperançar para poder caminhar. Esperançar e a esperança acontecerá. Então, que vocês, assim, mesmo, né? Pois é, então quero desejar a vocês a esperança de momentos, né, eu tenho a esperança de momentos melhores, que a gente vai passar por isso, e vai passar com muita fé e com muita coragem. E Cris, muito obrigada, fiquem com Deus e se cuidem. Beijo, obrigada pessoal. Aí pela participação de todos. Eu que te agradeço ter sido lembrado. Obrigada, Marcelo, obrigada, pessoal. Parabéns para Fórum, parabéns para Obrigada, gente. Até mais. Tchau.